Ô, Lincoln, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Espera aí só um minutinho que eu vou regular o som aqui. Só um minuto. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tô... Ô, Lincoln, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Alô? Sim, estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá bom. Então, pois é, eu passei o vídeo aí para vocês, né? Para vocês assistirem sobre regimes, né? Regimes tributários. E aí eu gostaria de saber, no caso você assistiu? Eu assisti, sim. Tá. E aí o que você me diz sobre o vídeo? Bom, eu assisti o vídeo que fala como identificar o regime tributário na empresa. Ok. Bom, achei interessante no vídeo, tava falando que se caso a opção for mal feita da escolha, que podem ter problemas fiscais e tudo, e que tem 3 tipos de tributos, né? Que é o Simples Nacional, que é facultativo, Uhum. o lucro presumido, que determina a base do imposto de renda, o Uhum. lucro real, que é obrigatório para grandes empresas, tipo a empresa SA, e tem do microempreendedor individual, né, que é a tributação que é incluso Previdência Social, CMS e ISS. Também Ok. fala lá que a escolha tem que ser analisada por um contador Uhum. e que todas têm uma vantagem e desvantagem. Ok. Do seu ponto de vista, pelo que você observou, né? Você viu que a importância da pessoa saber escolher o regime tributário, né? Você chegou a observar isso? Claro. Sim, cheguei a ver isso. Pois é. Então tá bom, Nico. Obrigado aí pela sua participação. E eu gostaria de ouvir os demais colegas, o Gleison, Eric, Ana Carolina, Gabriela. Eu gostaria de ouvi-los, né? O que vocês me dizem aí acerca do vídeo. Olha, um dos vídeos que eu assisti foi como o Lincoln, né? Ele havia mencionado, então assim, eu concordo plenamente com o ponto de vista dele e tudo que foi dito por ele. E é isso, acho que seria bobagem tentar repetir a mesma coisa a qual foi dito por agora mesmo, entendeu? Uhum. Ok. Professor, boa noite. Eu também na verdade, eu assisti os 3 vídeos. Uhum. E interessante que fala sobre a opção que você tem que você pode escolher e também você escolhe de acordo com a sua área no mercado. Tem umas que vão te favorecer mais, outras os tributos são calculado diferente, né? Umas vão favorecer, outras não tanto. Por isso que tem que ter um acompanhamento do contador para enquadramento certinho. Certíssimo. Mais alguém quer fazer um comentário aí? Mais alguém? O seguinte, pessoal. Então, esta oportunidade que eu passei para vocês, né, no caso vocês assistirem um vídeo, então vocês observam o seguinte, a empresa, antes mesmo dela ser criada, né,
já é necessário o contador, evidentemente, conversar, né, com o cliente, e aí é uma questão muito importante. Primeiramente, né, qual atividade que a pessoa vai exercer. Então, existe um item que a gente vai passar uma atividade aí para vocês daqui a pouquinho, que chama CNAE, Código Nacional da Atividade Econômica. Eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu ver só um minuto aqui, ó. Eu vou deixar aqui. Vou anotar aqui para vocês. E vocês vão pesquisar aqui. Só um minutinho aqui que eu vou deixar aqui para vocês, ó. CNAE. Só um minuto aqui, por gentileza, que eu vou pedir vocês para fazerem uma pesquisa aqui, ó. CNAE. Só um minuto aqui, ó. CNAE. Então, só um minuto que eu vou anexar aqui para vocês. Vou anexar aqui na página do nosso grupo. Vocês vão abrir aqui, ó. É muito simples. Está escrito aí CNAE. Então, eu vou passar aqui para vocês. Disponibilizei lá no WhatsApp. A palavra está aí, ó. CNAE, Código Nacional da Atividade Econômica. Então, eu gostaria de pedir a vocês, são 8h47, vocês aí têm 5 minutos para vocês darem uma pesquisada aí sobre CNAE, tá bom? Daqui a 5 minutinhos eu volto com vocês, e aí eu já vou mostrar para vocês um exemplo de CNAE, tá bom? Pode ser? Então, pesquisem aí 5 minutinhos, que daqui a pouquinho eu já estou voltando com vocês, tá bom? CNAE. O que é CNAE? Bom dia, que também não quero. Você ouviu se pudesse ver? Não vai deixar que cachorro, então. Pessoal, já pesquisaram aí o que é CNAE? Alguém achou alguma coisa aí? Alguém encontrou alguma coisa? É um tipo de um código? Isso, chama Código Nacional da Atividade Econômica. Chama CNAE. Entendi. Usado
da administração tributária, né? Isso. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, se está aparecendo aqui. Eu achei, pessoal, um vídeo no YouTube bem bacana. Fala sobre KNAI. Isso. Quanto tempo que é o vídeo? Uns 3 minutos e meio. Então, poderíamos fazer uma gentileza? Você poderia compartilhar ele no nosso grupo de WhatsApp? Uhum. Só um instante. Isso. Andei. Beleza. Aí eu vou pedir, pessoal, abram aí no nosso grupo de WhatsApp, a colega aí fez uma gentileza, ela compartilhou um vídeo sobre KNAI, aí eu gostaria que vocês assistissem o vídeo aí rapidinho, ela disse que é um vídeo curto, olha lá, o KNAI, o que é KNAI e que para serve. Então assistam o vídeo aí dentro de, vamos colocar então 5 minutos, a gente retorna, tá bom? Aí eu já volto explicando vocês sobre isso, exemplo, tá bom? Para a gente aprender um pouco mais, tá bom? 5 minutinhos e a gente tá voltando. Lá para a parte do ensino, está muito importante. Terminaram de assistir o vídeo aí? Já acabaram? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um exemplo prático de KNAI. Como que funciona isso? O KNAI, ele é chamado Código Nacional da Atividade Econômica. Ok? Código Nacional da Atividade Econômica.
Está aparecendo aí no vídeo de vocês, na tela de vocês aí, um cartão CNPJ? Está aparecendo aí para vocês? Sim. Ok. Então, observem aqui comigo o seguinte. Quando a gente fala cartão CNPJ, o cadastro, né? CNPJ, o próprio nome diz. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Então, observem o seguinte, este comprovante de inscrição e de situação cadastral, a gente tira ele no site da Receita Federal, ok? Então, a gente tira ele no site da Receita e quando a gente emite este cartão CNPJ, aí onde está aqui, eu estou passando o mouse aqui, ó, 03-918-575-1000 conto 86. Este aqui é o número do CNPJ. Então, aqui tem, ó, comprovante de inscrição de situação cadastral. Deste lado aqui, ó, tem a data da abertura da empresa. Então, este exemplo aqui, este exemplo da associação, a associação, no caso, ela foi aberta 7 de fevereiro de 2000. Aí tem o nome aqui, ó, Associação de Bombeiros Voluntários de Minas Gerais, título do estabelecimento, aí tem nome fantasia, né? Brigada Voluntária de Minas Gerais. Aqui, ó, esta parte aqui é a parte essencial para o assunto do qual nós estamos falando. Aqui, ó, é grifado. Observe que em cima tem escrito Código e Descrição da Atividade Econômica. Então, é o chamado CNAE, é o CNAE principal, é o Código Nacional da Atividade Econômica. Baseado neste código, nós vamos dar início ao processo de tributação de uma empresa. Independente do faturamento da empresa, independente da quantidade de funcionários da empresa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar qual é o CNAE da empresa. Quando nós estivermos abrindo uma empresa, existe o processo de consulta de viabilidade, né? Que você faz a consulta de viabilidade no site da Juscenc. Então, lá já fica claro, já mostra, né? Você tem que preencher, né? Quando você vai fazer a consulta, você tem que preencher qual é a atividade principal da empresa. Então, a atividade principal ela tem que ficar bem clara, inclusive na hora de abrir a empresa. Quando está fazendo o processo de abertura de empresa, que é a consulta de viabilidade, então você tem que informar o CNAE, ok? Após, né, a abertura da empresa, a empresa foi aberta, o cartão CNPJ, né? A empresa já possui o cartão CNPJ, suponhamos que seja uma sociedade, a empresa já tem o contrato social. Então, ou seja, todo o processo, né, de abertura já está devidamente formalizado. Com isso, com o cartão CNPJ em mãos, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar qual é a atividade principal da empresa. Tudo em relação à atividade, tributação da empresa, a primeira coisa que nós temos que fazer é verificar qual é a tributação da empresa, qual é o CNAE da empresa, digo melhor. Então, se a empresa, né, antes de falarmos se a empresa vai ser Simples Nacional, antes de falarmos se a empresa vai ser lucro presumido, antes de falarmos se a empresa vai ser lucro real, a primeira coisa que a gente tem que observar é qual é o CNAE da empresa. O CNAE, ele determina, ele vai influenciar diretamente no regime tributário. Por quê? Se a empresa for uma atividade, por exemplo, atividade financeira, né?
por exemplo, operações financeiras, se for banco, por exemplo, se for banco, imediatamente a empresa tem que ser lucro real. Então, como que a gente descobre isso? Como que eu vou saber se a empresa vai ter que ser diretamente, exclusivamente lucro real? Através do CNAE. Então, observem aqui no cartão CNPJ aqui, ó. Observe que eu até estou marcando aqui novamente, em negrito, quando está dizendo ali, ó, código e descrição da atividade econômica, este é o chamado CNAE principal, que é a atividade principal da empresa. Esta empresa, aí, no caso, é a atividade de associação de defesa de direitos sociais. Então, ela é uma associação. É o CNAE principal dela. Depois, você pode observar que tem código e descrição das atividades econômicas secundárias. As atividades econômicas secundárias, o próprio nome diz, são aquelas que estão em segundo plano, fazem parte, né, da atividade da empresa, da atividade econômica, porém ela é secundária, ok? A secundária aí está dizendo atividades de organizações associativas ligadas à cultura. Depois tem atividades associativas não especificadas anteriormente. Depois tem treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Então, a atividade principal é atividade de associação de defesa de direitos sociais. Esta é a atividade principal. Então, quando a gente fala qual é o CNAE principal da empresa, o CNAE principal é a atividade de associação de defesa de direito social. O baixo aí, os outros 3, são atividades secundárias, ok? Não é a atividade principal, mas faz parte da atividade da empresa. Então, se, por exemplo, você estiver trabalhando, você é contador, né, de um escritório de contabilidade, então você está trabalhando lá no escritório, existem 2 situações que acontecem demais nos escritórios. Por exemplo, eu já cheguei lá no escritório, no meu escritório, e chega, por exemplo, um cliente que vem de outro escritório. Então, a empresa já foi aberta, ok? A empresa já foi aberta e o dono da empresa, né, os sócios da empresa, resolvem trocar de contabilidade. Então, quando os donos resolvem fazer isso, e estão chegando, né, está vindo um cliente novo para o escritório, eu, como contador, eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho que verificar se a empresa está enquadrada corretamente no regime tributário. Se ela não estiver enquadrada corretamente no regime tributário, ela pode continuar recolhendo imposto de maneira indevida. Então, como que eu vou verificar isso? A primeira coisa, eu vou pegar o CNAE da empresa. Eu venho aqui no cartão CNPJ, como que eu descubro isso? Eu pego o cartão CNPJ da empresa, vou mostrar aqui para vocês. Eu venho aqui, ó, na página da Receita Federal, até no Google mesmo, você consegue. Você digita aqui, ó, Google. Aí eu venho aqui e digito, ó, cartão CNPJ. Aqui, ó, emissão. Vocês estão vendo esta tela aí? Estão enxergando a tela a qual eu estou compartilhando com vocês aí? Sim. Ok. Então eu venho aqui, clico, ó, emissão de comprovante de inscrição e de situação cadastral. Clico aqui. Tem alguém que sabe um CNPJ de cor aí? Só para a gente fazer um teste aqui. Sabe o número de um CNPJ de cor? Alguém sabe, hein?
Não sabe? Então, eu vou digitar aqui, ó. Vou digitar o número do CNPJ aqui, ó. 27. Vou digitar este aqui, ó. 255 2 2 50. Então, eu vou procurar qual que é a atividade desta empresa aqui. Então, vou clicar aqui. Vamos consultar aqui. Ah, lá. Abriu o CNPJ. Acharam? Estão visualizando aí? O CNPJ? Estão vendo? Sim. Então, beleza. Olha só aí, ó. Cadastro nacional da pessoa jurídica. Então, tem o número do CNPJ aqui, ó. 27.340.255. E o contra 50. A abertura foi 2017. Nome da empresa, Flamarion Jarbas de Miranda. Meu escritório. A minha atividade principal aqui, ó. A minha atividade principal é esta aqui, ó. Atividades de contabilidade, ó. 69-20-601. Então, este aqui é o meu CNAE. É a minha atividade principal. Ok? Então, quando o cliente vem trabalhar com você no escritório, lá no meu escritório, uma vez eu recebi um cliente que eu achei muito interessante o seguinte. Ele veio de outra contabilidade e quando ele chegou lá, né, foi trabalhar conosco, a empresa dele estava aberta recentemente, tinha pouco tempo que a empresa tinha sido aberta. Aí, o que eu fiz? Antes de iniciar qualquer atividade, qualquer trabalho com ele, eu peguei o CNAE da empresa e consultei o regime de tributação dele. E o que aconteceu? Quando eu peguei o CNAE, eu vi que lá no Simples Nacional, que nós vamos, a partir da próxima aula, eu vou mostrar a vocês, nós vamos entrar detalhadamente falando do Simples, os anexos e assim por diante. Lá no Simples Nacional tem 5 anexos. Porém, tem um anexo lá, que é o anexo 4, que conforme o CNAE, conforme a atividade da empresa, a empresa tem que recolher o INSS, né? É o chamado INSS parte patronal. Então, fica mais caro o imposto para a empresa. Então, tem o INSS parte patronal. O que significa isso? As empresas, o anexo 4, as empresas do anexo 4, do Simples Nacional, e as empresas lucro presumido e lucro real, elas possuem uma tributação maior. Em qual sentido? Tem o INSS que a empresa paga, o INSS fica muito mais caro. Tem, por exemplo, sobre o total da folha de pagamento, aplica-se 20%, e depois eu vou mostrar para vocês, tem outras incidências que acontecem, que é o RAT, né? Que é a relação da atividade, risco de acidente de trabalho, e depois tem outras entidades que SENAC, e tem outros valores que são recolhidos. Então, a folha de pagamento da empresa fica muito onerosa, fica muito mais cara por causa do INSS parte patronal. Conforme a atividade da empresa, fica 25,7%, 26% mais caro a guia de INSS, por causa do INSS parte patronal. Nós vamos ver isso com detalhes nos próximos conteúdos. Não é necessário vocês se preocuparem, eu só estou especificando o que acontece. Então,
Logo que eu fiz a consulta do cliente, eu falei com ele o seguinte, ó, se você for continuar da forma a qual você está, pelo seu KNAI, pela sua atividade principal, você vai ter um recolhimento maior de INSS. Vai ficar mais oneroso para a empresa. Então, para nós resolvermos a questão, o que nós fizemos? Nós fizemos uma alteração de atividade econômica. Eu alterei, né, na atividade econômica, a atividade principal da empresa, deste cliente lá do escritório, eu alterei isso aqui, eu estou até marcando aqui novamente. No CNPJ dele eu fiz a alteração da atividade econômica. Quando eu fiz a alteração da atividade econômica, o que aconteceu? Ele saiu do anexo 4 e passou para o anexo 3. Com isso, reduziu o valor de INSS que ele pagaria. No anexo 3, ele não tem o INSS parte patronal. Então, foi vantajoso para ele nós alterarmos a atividade econômica, a atividade principal, o KNAI, porque senão ele teria que fazer um recolhimento maior. Ok? Então, é importantíssimo, né? Hoje, o assunto que eu queria frisar com vocês, dar ênfase ao assunto é este. Nós sabermos, nós entendermos a importância... Pois não. Em quais casos a gente pode fazer essa mudança, tipo assim, de uma atividade para outra? A alteração do KNAI? Isso. Você pode fazer mediante, por exemplo, você pode, te dar um exemplo, tem uma empresa que ela vamos supor, ela é uma oficina mecânica. Então, no KNAI dela, né, ela está constando apenas prestação de serviço, né, de serviços mecânicos. Aí a empresa vai fazer o seguinte, ela vai passar a vender peças. Então, ela vai ser, né, uma oficina que presta serviço e ela vai também vender as peças para reposição, para conserto dos veículos. Se no KNAI dela, né, igual esta situação aqui que eu estou mostrando, não tiver a atividade de venda de mercadorias, né, aí o que acontece? Você vai lá e inclui, você faz a inclusão da atividade de venda de mercadoria. A empresa passa a ter duas atividades. Uma, ela vai prestar serviço e a outra, ela vai vender mercadoria. Então, automaticamente, vamos dar um exemplo. Se esta oficina mecânica, ela apenas prestava serviço, então, no Simples Nacional, ela estava apenas no anexo 3, como prestação de serviço. Aí, a partir do momento que você incluiu a atividade de venda de mercadoria, ela ficou pertencendo aos dois anexos, anexo 1 e anexo 3. O anexo 1 é comércio, é venda de mercadoria, e o anexo 3 é prestação de serviço. Aí você disse, no caso, o seguinte, em qual situação isso pode alterar? É isso? A situação você pode alterar à medida que a empresa tiver necessidade de alteração e de inclusão de atividade secundária. Por exemplo, aconteceu um caso aí, eu acho que vocês, provavelmente vocês chegaram a ver isso acontecendo na mídia, o dono aquele sujeito que
dono da van, vocês ouviram falar numa situação que ele fez, que as lojas dele estavam paradas e ele passou a vender produtos essenciais, né? Por exemplo, arroz, feijão. Ele incluiu isso no KNAI, incluiu na atividade secundária da empresa. Então, quando ele incluiu isso, o que acontece? A atividade secundária, as lojas dele poderiam ficar abertas. Então, ele fez a inclusão para a loja poder ficar aberta. Então, conforme a atividade da empresa, à medida que a empresa vai trabalhando com outras atividades, ela pode incluir atividades secundárias ou ela pode excluir atividades secundárias. As atividades secundárias de uma empresa, elas podem ser alteradas no decorrer do ano, em qualquer data. Por exemplo, se a empresa, vou voltar ao exemplo que eu passei, se é uma oficina mecânica, em janeiro, ela estava apenas prestando serviço, ela pode, no mês de fevereiro ou março, incluir a atividade de venda de mercadoria, sem nenhum problema. Ok? Se chegar lá em junho, ela resolver, né? Vender mercadoria não está dando certo. Eu vou retirar a atividade de venda de mercadoria. Ela pode fazer a alteração excluindo a atividade de venda de mercadoria. Isso ela pode fazer no decorrer do ano, em qualquer data. Ok? Ela pode incluir e pode excluir sem nenhum problema. A questão é, o que eu friso com vocês, a opção de regime tributário, se a empresa, por exemplo, hoje, né, vou dar um exemplo, 4 de setembro, a empresa hoje, ela está no Simples Nacional, ela possui faturamento até 4.800.000. Se ela está no Simples Nacional, ela só pode mudar para lucro presumido só o ano que vem. Só em janeiro de 2021, que é de 1º de janeiro até 31 de janeiro. Aí ela pode mudar. Ela pode ir para o lucro presumido ou ela pode ir para o lucro real. Ok? Mas ela só pode fazer isso uma vez por ano, em janeiro. Ok? Deu para responder a sua pergunta aí? Deu sim, professor. Obrigado. Ficou claro? Ficou. Então, o que o resumo, né? A atividade econômica você pode alterar ou excluir no decorrer do ano, à medida que a empresa tiver demanda. Então, as empresas, elas podem adotar, por exemplo, eu tenho um cliente que ele trabalha ele é telecom, essas empresas que fornecem internet. Então, ele passou a prestar outros serviços que são vinculados à internet. Então, o que ele fez? Ele entrou em contato conosco, nós verificamos as atividades às quais ele queria prestar, e aí o que a gente fez? A gente incluiu no KNAI dele outras atividades, né, às quais ele não prestava serviço. Então, isso é permitido. Bom? Então, falei sobre KNAI com vocês, então é essencial, ok? Toda e qualquer empresa, quando for optar pelo seu regime de tributação, quando for antes mesmo de ser aberta, na própria consulta de viabilidade, você tem que definir qual é a atividade principal da empresa. Baseado no KNAI, você consegue, determinar, né? Observar qual vai ser o regime tributário da empresa. Agora, eu queria... antes disso, eu gostaria de frisar com os senhores
pedir até a compreensão de vocês, são 9h20, que o seguinte, nós tivemos, né? Isso sempre acontece, no início do semestre, o sistema, né? O acesso ao AVA e assim por diante. Então, nós não estávamos tendo perfeitamente o acesso ao AVA. Então, agora, a partir de agora, o sistema está apresentando funcionamento perfeito. Então, eu vou ver as aulas, né? As duas aulas que nós estamos aí, está completando, né? Eu vou disponibilizar todo o material para vocês e vocês terão acesso ao AVA, terão acesso ao material, aos exercícios, aos conteúdos, os quais eu sempre disponibilizo, tá? Eu deixo, até porque a instituição, né, eu trabalho em Pitágoras há muitos anos, então até porque a instituição, né, isso faz parte do modelo acadêmico, né, nós postarmos o material e o material ficar disponível para o aluno. Então, eu justifico, né, peço a compreensão aí que o material não foi disponibilizado por questão de acesso, mas agora já foi regularizado. Então, eu agradeço a compreensão dos senhores. Dando continuidade aí, eu gostaria de mostrar aos senhores uma questão aqui. Nós vamos entrar aqui no site da Receita Federal. Receita Federal. Estão vendo o site aí da Receita Federal? Está visível aí para vocês? Sim, sim. Então tá bom. Alguém aí trabalha direto aí com o site da Receita Federal? Compartilha, utiliza ele? Então, é o seguinte, senhores, como nós somos profissionais aí da área, né? Somos contadores, gestores, é essencial que nós nós temos o costume de acessar o site da Receita Federal, o site da Secretaria de Estado, que constantemente tem diversas informações aí que nós precisamos saber. Então, este aqui é o site da Receita. O atendimento, igual eu falei em outras disciplinas aí, o atendimento da Receita Federal, anteriormente, ele era todo presencial. Então, hoje, com o certificado digital, e o volume de serviço hoje da Receita Federal, a prestação de serviço da Receita, o atendimento, é mais de 70%. Hoje está em torno de 80%. A Receita está, assim como a Receita, né, os demais órgãos, Secretaria de Estado, prefeituras, né, órgãos nos âmbitos municipais, estão procurando a cada dia oferecer, né, uma quantidade maior de serviços através da internet, porque facilita muito, né, evita as filas presenciais nos respectivos órgãos e é melhor para o contribuinte. Então, o site da Receita é esta página. O que eu queria mostrar aos senhores, né, lá embaixo, aqui do lado direito, você encontra aí portais. Está vendo aqui, ó, portais. Então, aqui no portal, aqui no site aqui da Receita Federal, você pode ver que tem aqui, quando nós estamos falando de Simples Nacional, nós estamos aqui, ó. Clicando aqui, você vai entrar no site, né? Dentro do site da Receita Federal, tem um portal que ele trata especificamente sobre o Simples Nacional. Então, este site aí, ele está disponível, né? É um portal que está dentro do site da Receita Federal. Ele trata exclusivamente do Simples Nacional. Então, observe aqui para você ver o seguinte. Algumas pessoas confundem. Tem muitas pessoas que confundem
Estão me ouvindo aí agora? Parece que tivemos um probleminha na internet aqui. Estão me ouvindo agora? Agora eu estou. Ok. Parece que tinha dado um probleminha aqui na internet. Então, conexão, né? Infelizmente. O seguinte, aqui no Simples Nacional, eu vou voltar lá, porque talvez algum aluno perdeu, a conexão deu algum problema. Direto aqui no site da Receita Federal, www.receita.economia.gov.br, você vai lá embaixo e você vai achar aqui, ó, em portais. Então, aqui, neste tópico aqui de portais, você vai achar este tópico aqui, ó, que fala Simples Nacional. Então, neste tópico aqui, é um portal, né, que está dentro do site da Receita Federal. Então, nele, ele é exclusivo, ele é dedicado para o Simples Nacional. Só que tem uma questão importante, muita gente confunde, muita gente encontra alguma dificuldade para entender o seguinte: por que quando a gente entra aqui no site, né, no portal do site, no portal do Simples Nacional, a gente encontra aqui do lado Simples e a gente encontra aqui CIMEI. Quando a gente fala CIMEI, eu clico ali, ó, aqui, ó, CIMEI, Serviços, eu estou falando do Simples Nacional. É das empresas que são do Simples Nacional. Quando eu clico aqui, ó, CIMEI. Então, eu clico ali, CIMEI Serviços, por quê? É porque eu estou falando de empresas que são do São MEI, ok? Então, por isso que fala CIMEI. No site aí da Receita Federal, você vai encontrar aí, ó, CIMEI. Isso é porque uma parte do tópico, né, deste portal aí, que trata Professor, não estou ouvindo.
Pessoal, parece que a internet voltou. Voltou, né? Ah, então bacana. Então é o seguinte, eu estava aqui no site do portal, né? Da Receita Federal. Então, quando nós entramos no site da Receita, nós vamos lá no portal do Simples Nacional. Então, você tem aí duas opções. O Simples Serviços, ok? E aqui você encontra CIMEI Serviços. CIMEI quando tem aqui acompanhamento à solicitação de enquadramento CIMEI. Quando você fala CIMEI, é porque são empresas que são MEI, microempreendedor individual. Então, aqui no portal, vou até voltar aqui, ó. Voltar lá no... Eu não estou conseguindo ver a imagem, professor. Tá. Eu também não. Então, deixa eu só compartilhar aqui, só um minuto. Agora sim. Vejam se agora está aparecendo. Está sim. Ok. Então, aqui, ó, Receita Federal. Ok? Aí a gente vem aqui embaixo. Então, aqui, ó, portal. Então, dentro do site da Receita, que é este aqui, tem esta opção aqui, portais. Aí clica aqui, ó, Simples Nacional. Então, aqui você está no portal do Simples Nacional. Aqui tem Simples Serviços. Este tópico aqui vai atender as empresas que são do Simples Nacional. E aqui vai atender as empresas que são CIMEI. CIMEI quer dizer as empresas que são microempreendedor individual. Aqui, ó, serviços mais procurados, vocês vão encontrar aqui, ó. Quando você quiser acessar PGDAS e DEFIS, PGDAS que significa Programa Gerador do DAS, né? Declaração de Arrecadação Mensal da Receita Federal. E a DEFIS é como se fosse a declaração de imposto de renda das empresas que são Simples Nacional. Então, tem PGDAS e DEFIS. Quando você precisa acessar aqui, PGDAS quer dizer para você gerar a guia do Simples mensal. Nós vamos fazer estes exemplos nas próximas aulas. Então, tem duas formas de acessar. Uma, com o código de acesso, que eu vou mostrar a vocês, toda empresa, para poder acessar, toda empresa, para poder acessar, né, o portal do Simples Nacional, ela precisa ter o código de acesso. Então, através do código de acesso aqui, ela consegue acessar o PGDAS e entra no site, né, da Receita Federal, onde ali ele vai gerar as guias, vai gerar o imposto Simples Nacional. A DEFIS, como eu falei, é uma declaração como se fosse a declaração de imposto de renda, pessoa jurídica, das empresas que são do Simples Nacional. Depois tem aqui essa opção aqui, ó, CIMEI. CIMEI, né? Está falando, volto a dizer, está falando sobre as empresas que são microempreendedor individual. Aí você clica aqui, ó, Programa Gerador de DAS do Microempreendedor Individual. Esse programa aqui, para as empresas que são microempreendedor individual, chama PGMEI. A pessoa digita aqui o CNPJ, ok? E aqui ele vai buscar
O MEI, por exemplo, é pago uma guia todo mês, 50 e poucos reais. Então, ele digita o CNPJ aqui, clica em continuar, e aí ele vai gerar aquela guia, que é o PGMEI, que ele paga todo mês. Então, o PGMEI é para as empresas do microempreendedor individual. E o PGDAS é para as empresas que são do Simples Nacional. Ok? Tem aqui o DAS, DASN-MEI. Este aqui, ó, DASN-MEI. Declaração Anual do Simples Nacional. Isso aqui, as empresas que são MEI, elas precisam entregar todo ano. Por exemplo, nós estamos agora 2020, né? Setembro. Quando for o ano que vem, suponhamos que a empresa foi aberta agora em setembro, ela foi aberta como MEI. Então, o ano que vem, esta empresa tem que preencher essa declaração aqui, ó. Declaração Anual do Simples Nacional. Microempreendedor individual. Ok? E a empresa que é Simples Nacional, ela tem que, o ano que vem, preencher a DEFIS. Então, são chamadas declarações acessórias. Pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou preparar para vocês umas perguntas. É um exercício que eu vou disponibilizar para vocês, tá? E vocês vão fazer uma pesquisa. Os assuntos, as perguntas, eu irei fazer sobre este portal aqui, ó. Será sobre Simples Nacional e será sobre CIMEI, tá bom? Vou fazer o seguinte, né, igual eu já avisei. Na próxima aula, o material para vocês já estará disponível, né, lá no AVA. Se por um acaso der algum probleminha, o AVA não ficar disponível, eu mando para vocês via WhatsApp, apenas para nós preenchermos essa lacuna e vocês não ficarem sem acesso ao material. Tá bom? Aí, com isso, que eu quero pedir, né? Agradecer a participação de vocês aí e desejar uma boa noite a todos e desejar um bom feriado para vocês. E até semana que vem, tá bom? Daqui a pouquinho eu já vou... Boa noite. Daqui a pouquinho eu já vou... Boa noite, Gabriela. Boa noite, Ana Carolina. Bom feriado para vocês. E daqui a pouquinho eu já disponibilizo lá no WhatsApp, tá bom? É exercício que vocês... Boa noite, Elisângela. Boa noite, professor. Tudo de bom para vocês. Aí o exercício vocês me mandam no e-mail, tá bom? É exercício que vale ponto. Tá bom? Uma boa noite. Boa noite a todos. Então, professor. Boa noite. Boa noite, Maria. Até mais. Boa noite, Cleison. Boa noite, Eric. Boa noite, Limpo. Um abraço. Boa noite.